Shalom a todos, estamos em Parashat Tazria Metzorah, as duas parashiot. O principal assunto fala sobre a lepra. A gente sabe que alguém que fala Lashon Hara, fala mal dos outros, recebe lepra. De outro lado, a gente viu, nos sábios explicam, que a lepra está chegando por causa que alguém é arrogante. A gente vai tentar analisar qual é o motivo da lepra. Será que por causa da arrogância ou por causa que alguém fala mal dos outros? Para entender isso também, a gente vai começar a nossa parasha de Parashat Tazria, começa a falar sobre uma mulher que teve filho. Interessante que começa a falar uma palavra um pouco estranha, Isha ki Tazria, uma mulher que concebeu e teve filho. Para que falar que concebeu? Poderia falar que teve filho. Para que falar disso? E também fala do Brit Milá e sua ordem de fazer Brit Milá no oitavo dia. Vayom Hashemini mol besar ulato. Certo? Então, a gente fala qual é a conexão entre isso, entre toda a parasha que fala sobre lepra. Tem a haftará dessa Parashat Tazria, que normalmente a gente está lendo essa haftará quando as parashiot, a gente está lendo somente uma e não as duas como essa semana. Essa haftará conta sobre Naaman. Naaman era um ministro importante de Aram. Então começa a contar sobre ele que ele era uma pessoa grande, Ish Gadol. O que quer dizer Ish Gadol? Porque se a gente fala uma pessoa importante e forte, está escrito Vaishaya Gibor Chai. O que indica essa palavra Ish Gadol? A história era que ele era uma pessoa leprosa. E naquela época, Aram cativou uma moça de Israel. Essa moça que vem de Israel deu uma ideia para a esposa de Naaman, que Naaman vai para Israel para poder receber um conselho de alguém importante de Israel, uma pessoa sábia, para poder ele se curar da lepra. Ele manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel se assusta muito. Ele tem medo que isso é somente um começo de vontade de Aram de fazer a guerra de novo contra Israel. O profeta, ele ouve que o rei de Israel está muito assustado. O profeta fala, para que você fica assustado? Chama o Naaman para mim. Que ele vem para mim. Yesh Navi Israel, tem profeta dentro de Israel. O Naaman chega lá com a carroça dele, com os cavalos. Ele fica na porta da casa de Elisha. E Elisha manda um mensageiro, nem sai para ele, nem convida ele a entrar. Manda mensageiro falar, vai para o Rio do Jordão, para poder mergulhar lá. Assim que Elisha manda ele, não recebe ele. Naaman ficou furioso. O que quer dizer de entrar dentro do rio? Cheguei até aqui, para o Rio do Jordão, esse rio pequenininho. Eu tenho rios muito melhor lá na Síria. Que essa ideia? Estava muito chateado também que o profeta nem recebeu ele. Mas os escravos acalmaram ele e falaram, já que você chegou aqui, vai para o Jordão. Na verdade foi lá e mergulhou dentro do Jordão 7 vezes, como o profeta mandou ele fazer. Está escrito que voltou a pele dele como a pele de uma criança. Ele ficou puro. Nar Katon. Isso é incrível, no início era Ish Gadol, pessoa grande. Depois virou um rapaz pequeno. E depois ele quer dar presentes para Elisha, para o profeta recebe ele depois, mas recusa de receber qualquer coisa dele. Então vamos analisar algumas coisas dentro dessa haftará. Como falamos, o que quer dizer uma pessoa grande? Por que Elisha não recebe ele em casa? Porque despreza quase Naaman? Porque manda ele se mergulhar no Jordão? A gente não viu que é uma cura de ir no Jordão
alguém que é leproso, o que quer dizer isso? E por que também ele recusa de receber qualquer presente dele? Então, a resposta que os sábios falam, Naaman ele ficou leproso, como a gente sabe que alguém que é arrogante fica leproso. Alguém que ele acha que ele é perfeito, a gente mostra para ele que tem defeito. Muito bem. É verdade, por isso Ish Gadol, uma pessoa grande, se achava muito. Entende isso, Elisha? E quando Naaman está chegando até ele, Elisha vai abaixar um pouco a arrogância dele. Ele não vai dar para ele honra, não vai respeitar, não vai deixar ele entrar dentro de casa. Isso é um choque para Naaman, uma pessoa que sempre está acostumado que todo mundo respeita ele, de repente, o que está acontecendo? Aí quando manda ele se mergulhar no Jordão, ele está furioso porque não recebeu também o respeito que ele achava receber. Então, para quê? Para quê? Eu preciso ir lá no Jordão. Mas ele já manda ele no Jordão. O Jordão é diferente dos outros rios que tem na Síria. Outros rios que tem na Síria são profundos, não precisa se curvar para se mergulhar. Lá no Jordão é raso, ele vai precisar se curvar. Ele vai precisar abaixar a cabeça. Yarden vem da palavra yarad, descer um pouco. É isso o conserto. Para poder se purificar da lepra, precisa abaixar a cabeça, abaixar a arrogância. E quando ele, verdade, se abaixa, ele vai mergulhando e fica como Catan, agora ele como pequeno. Mas isso que causa para ele a pureza. Mas depois disso ele quer tanto ainda segurar a arrogância dele. E quer dar agora presente. O que quer dizer? Que estou devendo para o profeta? Ele já não quer receber o presente. Se vai receber o presente, vai voltar o orgulho dele e a arrogância dele, ele vai voltar a ser leproso. Então a gente está entendendo dessa história quanto a lepra tem a ver não somente com falar mal a Shonará, mas tem a ver com a arrogância. E a conexão entre eles é o seguinte, uma pessoa, vamos imaginar, alguém que ele é manco, ele tem um defeito no corpo. Falta um olho, falta uma coisa. Ele vai falar mal do outro que falta uma coisa no corpo? Do defeito do outro? Não vai ousar falar. Uma pessoa que fala mal dos outros é uma pessoa que sente que ele é perfeito. Uma pessoa que é arrogante. Então isso é a conexão entre Lashon Hara, falar mal do outro, entre a arrogância. Porque somente alguém que é arrogante fala mal dos outros. É isso, por isso que começa a nossa parashá. Isha ki tazria. Uma mulher que concebeu, quer dizer, de onde uma pessoa precisa analisar, como está escrito no Pirkei Avot. Da me'ain bata. Você precisa saber de onde você chegou. De uma gota nojenta. Isso que fala o Pirkei Avot. Precisa uma pessoa saber não ficar arrogante. Olha de onde você chegou. E depois o Brit Milá. O que quer dizer o Brit Milá? Porque Hashem não sabe criar a pessoa de uma maneira perfeita que a gente precisa fazer esse concerto? Circuncisão? A resposta é uma mensagem que a pessoa não é perfeita. E precisa se consertar. É isso. Isso é a conexão com todo o nosso assunto. De ler para alguém falar mal dos outros. Uma pessoa fica humilde. Não falar mal dos outros. Quando ele fica humilde, não falar mal dos outros, como fala o Pasuk, fica como um rapaz, como uma criança pequena. É aí que ele sente pureza. Quando ele vai sentir a pureza, quando ele vai ficar humilde, ele não vai achar que ele é perfeito. Shabbat Shalom.